Você acha que já viu de tudo na seleção brasileira? Então prepare-se, porque hoje vamos relembrar as 5 convocações mais estranhas da história da amarelinha. Jogadores que ninguém esperava, nomes que desapareceram rapidamente e até atletas que mal tinham destaque nos clubes, ganharam espaço com a camisa pentacampeã. Algumas dessas escolhas chocaram o país inteiro, enquanto outras permanecem um mistério até hoje. Vamos conferir essa lista surpreendente. Começamos a lista com Afonso Alves, convocado entre 2007 e 2008. Ele era uma máquina de gols na Holanda, brilhando pelo modesto Heerenveen, onde chegou a marcar 7 gols em uma única partida do campeonato holandês. Porém, quando vestiu a camisa da seleção, não conseguiu repetir o mesmo sucesso. Convocado repetidamente por Dunga, Afonso teve várias oportunidades nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas nunca correspondeu às expectativas. A torcida brasileira ficou sem entender como ele teve tantas chances no ataque da seleção. Outro caso interessante é o de André Santos, que esteve presente entre 2009 e 2013. André Santos teve um bom momento no Corinthians, conquistando títulos importantes como a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista em 2009. No entanto, depois disso não justificou sua presença constante na seleção brasileira. Mesmo com atuações apagadas em clubes como Arsenal e Flamengo, continuou sendo convocado frequentemente por técnicos como Dunga e Mano Menezes. A insistência no seu nome gerou muita polêmica, especialmente numa época em que sobravam opções para a lateral esquerda, como Marcelo e Felipe Luiz. Outra surpresa foi Henrique, convocado em 2014. Luiz Felipe Scolari surpreendeu o país ao incluir Henrique na lista para a Copa do Mundo disputada no Brasil. Na época, ele era reserva no Napoli e não tinha um desempenho que justificasse sua convocação. O que tornou tudo ainda mais estranho foi ver jogadores como Miranda, que vivia excelente fase no Atlético de Madrid, e Marquinhos, jovem promissor do PSG, sendo deixados de fora. Essa escolha é, até hoje, considerada inexplicável por muitos torcedores e comentaristas esportivos. Outro caso interessante ocorreu debaixo da meta com Doni, em 2006 e 2010. Ser convocado para uma Copa já é impressionante, imagine ser chamado para 2, mesmo sendo reserva e pouco valorizado no clube. Foi exatamente o caso do goleiro Doni, que jogava pela Roma sem grande destaque e frequentemente perdia espaço para outros goleiros. Convocado por Dunga em 2 Copas do Mundo consecutivas, Doni é lembrado como um dos goleiros mais inesperados da história recente da seleção brasileira. Curiosamente, ele praticamente não entrou em campo nessas competições, tornando a convocação ainda mais questionável. O caso mais estranho da nossa lista é Fernando Menegaso, convocado em 2005. Volante que atuava no futebol francês, no Bordeaux, Menegaso teve uma convocação inesperada para defender a seleção brasileira sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira. Mesmo sendo um jogador regular, ele jamais havia se destacado como protagonista em seus clubes. A surpresa foi ainda maior, porque sua convocação ocorreu em um período de forte concorrência no meio-campo, com nomes como Zé Roberto, Gilberto Silva e Renato disputando posição. Apesar de ter entrado em campo em algumas partidas, Fernando Menegaso nunca se firmou com a amarelinha e logo desapareceu das listas da seleção. Até hoje, muitos se perguntam o que motivou sua escolha naquele momento. Essas convocações mostram que a seleção brasileira sempre reserva espaço para surpresas. E você, qual dessas escolhas considera a mais estranha? Existe algum outro nome que deveria estar nessa lista? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias curiosas do futebol brasileiro. Um forte abraço!